A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar este vídeo hoje, conforme está aí no título do vídeo, né, irmãos? Peixe do fim do mundo, o peixe terremoto, o peixe tsunami. Isso mesmo, irmãos. Geralmente nós aí colocamos as revelações da nossa querida Irmandade ao longo do tempo que estamos colocando, né? Deus mostrando para todos o que há de acontecer no futuro. Mas, irmãos, em real, né? Está tendo aí uma notícia que está aí percorrendo o mundo inteiro, né, irmãos? Todos os sites, as mídias sobre, irmãos, um peixe. Olha só, o peixe foi dado o nome peixe fim do mundo, peixe terremoto, peixe tsunami. E os moradores ali do Chile estão amedrontados, irmãos. E por que não a costa sul inteira, aqui que vem para o lado do Brasil também, irmãos. Veja bem. Vou ler uma matéria aqui, irmãos, para vocês entenderem direito, e vou colocar um vídeo do tamanho do peixe que foi retirado ali no Chile. Olha só. Peixe do fim do mundo gigante é pescado no Chile e deixa moradores apavorados. Olha só. Também é conhecido como peixe terremoto. O animal é visto como indício de futuros abalos sísmicos. Uma teoria que pode ser sem comprovação científica também, né? Veja bem, irmão. O peixe remo, também chamado regaleco, foi pescado no Chile e deixou muita gente apavorada. O motivo se deve ao fato de que o animal ser conhecido como também o peixe do fim do mundo, porque existem relatos de que a chegada da espécie à superfície marítima é sinal de terremotos, porque esses peixes, irmãos, mediante aí os estudiosos, né, os historiadores, que esse peixe é lá das profundezas mesmo dos mares. E este peixe veio para cima, né, irmãos? Está ali acima da água, foi capturado, irmãos. E os historiadores, né, os pesquisadores temem que da última espécie de peixe assim, irmãos, teve um tsunami e terremoto. As placas tectônicas, conforme eles narram aí, né, irmãos? Olha só, vamos falar mais. O exemplar foi pescado em Arica, no norte do Chile, na segunda, dia 11. E era dos grandes. Segundo o registro dos pescadores, irmão, tinha 5 metros e 80 centímetros. Apesar do tamanho imenso, cientistas já identificaram espécimes de cerca de 11 metros, que tornam o peixe ósseo mais longo do mundo. Registros da pesca bizarra foram publicados em redes sociais como Twitter e TikTok e aumentaram o alarme do achado. O medo é que a região enfrente um terremoto de grandes proporções nos próximos dias. O peixe remo, bastante misterioso para cientistas, vive em águas profundas de 200 a 1000 metros, olha só, de 200 a 1000 metros abaixo da superfície, né, dos mares, olha só. Por habitar em regiões abissais do oceano, acredita-se que seja mais sensível às movimentações das placas tectônicas e causam terremotos. Sabe as placas tectônicas, né? Diz que esses peixes são sensíveis a essas placas aí quando tem esse atrito, né, irmãos? E eles tendem a subir, ficar na superfície. E peixe desse tamanho é difícil, né, estar na superfície. Fica mais lá nas profundidades, como diz aqui, a 200 a 1000 metros abaixo da superfície. E teme, irmãos, esse terremoto. Por isso é chamado peixe fim do mundo. Veja só, tal crença se popularizou após alguns peixes do tipo serem avistados em Fukushima,
poucos antes do forte terremoto da cidade de 2011. Em 2011 teve terremoto, né? Parece que foi no Japão, né? E olha só, e pouco antes do forte terremoto da cidade em 2011. Quer dizer, foi avistado peixe dessa proporção, desse tamanho, e logo em seguida teve esse terremoto forte. Por isso que eles estão achando que vai dar de novo esse terremoto. Um episódio similar foi registrado no México, onde um peixe remo foi capturado em Cozumel 10 dias antes de um terremoto de 7,5 graus na escala Richter. Veja bem, 10 dias antes um terremoto. Foi visto 10 dias, quer dizer, o terremoto aconteceu 10 dias depois achado esse peixe. No entanto, pesquisadores japoneses publicaram um estudo em 2019 após análise de centenas de avistamentos desde 1900 e não conseguiram traçar nenhum paralelo entre os peixe-remos nas superfícies e terremotos, né? Olha só, nós temos um outro site que falou também a mesma coisa, mas como o animal permanece um mistério para cientistas que ainda não sabe, por exemplo, por que ele aparece na superfície, muitos moradores preferem não arriscar. Quer dizer, estão na dúvida por que esse peixe apareceu na superfície se ele é aí de 1.000 metros abaixo da superfície, né? Diz aí, só ressaltando para que mandar entender que o último peixe que foi visto no México 10 dias antes do terremoto de uma escala Richter de 7,5. E eles temem também o tsunami. Irmãos, aí eu vi esta publicação, né, que é no site confiável. E logo depois eu peguei uma outra publicação, irmãos, que diz: peixe gigante que anuncia terremoto aparece na costa do Chile. Aí eu tenho um vídeo que eu vou colocar para vocês aí o vídeo. Ele costuma viver na maior parte dos oceanos e não sabe muito sobre ele, apenas que tem um comportamento solitário e é difícil de ser visto. Segundo o jornal argentino Los Andes, o peixe-espada é chamado de Kyugu no Tsukai, no Japão, o que significa mensageiro do palácio do deus do mar. Para os japoneses, quando se avista essa espécie, é sinal de que um poderoso terremoto está a ocorrer. Geralmente no Japão que dá mais terremoto, né, irmãos? Por isso que os japoneses já sabem essa parte. Como os sismos nas regiões costeiras costumam vir acompanhados de tsunamis, é normal que apareça um exemplar de peixe-espada em alguma praia. O animal descoberto no Chile tinha 5 metros de comprimento. Pelo vídeo que circula nas redes sociais, dá para ver que foi preciso usar um guindaste para erguer o gigantesco peixe, enquanto um grupo de pescadores e trabalhadores da zona portuária observam com atenção o espanto curioso, né, animal. Apesar de parecer apenas superstição, de acordo com o Los Andes, em julho de 2020, um peixe-espada foi encontrado no Alasca, Estados Unidos, e poucos dias depois um terremoto na magnitude de 7,8 na escala Richter e foi registrado. Enquanto isso, em junho do mesmo ano no México, que eu já falei, um terremoto de 7,5 graus foi registrado em 10 dias após o aparecimento do estranho animal. Então, irmãos, veja bem, essa matéria apareceu, foi dia 14, né? Dia 14 de julho. Santo Deus, estamos aqui no dia 20 para o dia 21. Se for 10 dias antes, né, irmãos? Mas, irmãos, a matéria que nós estamos fazendo aqui, irmão, é só para mostrar, irmãos, veja bem, quando acontece alguma coisa assim, a própria população mesmo já fica com medo, irmãos. Já fica com medo porque sabe em que estamos nos tempos difíceis, né? Que muitas coisas nós vamos ver nesta terra, irmãos. Isto mesmo. Teve uma irmã, a irmã Luciana Belasco, ela me mandou uma matéria também, irmãos, sobre um vídeo que fizeram num canal, né,
deve ser de uma pessoa que mora lá. Sobre a pobreza nos Estados Unidos, irmãos. Também, olha só, aonde hoje em dia nós iria ouvir que nos Estados Unidos tinha pessoas que estavam morando em carros, estavam comprando trailers velhos para fazer como moradia em estacionamento, irmão, por motivo que não tem dinheiro, a pobreza batendo forte aonde? Nos Estados Unidos. Veja bem, um país onde, né, lembra nas décadas passadas, os brasileiros aí, olha, vou tentar minha vida nos Estados Unidos, lá é dólar, lá se eu conseguir, falava-se um padrinhamento ou algum conhecido, ou alguém da família que mora lá, vou fazer minha vida lá, porque lá eu recebo em dólar e invisto no Brasil, né? Só que o problema é se você não tiver ninguém para você ter ajuda, de você juntar o dinheiro, o que você recebe lá, você vai gastar para se manter lá também, né? Então, irmãos, vou colocar o vídeo para vocês analisar o tamanho do peixe que foi retirado do mar. Vou pôr na tela.
El tsunami cuando es de pescado chino. Pescadores do Chile ficaram apavorados ao encontrar esse peixe de mais de 6 metros de comprimento, mas não pela sua aparência monstruosa, e sim pelo que ele significa. Após o terremoto de 2011 no Japão, o peixe-remo ganhou a fama de ser um animal que prevê desastres ambientais, como terremotos, por exemplo. Isso porque esses animais vivem no fundo dos oceanos e quando eles aparecem na superfície, coisa boa provavelmente não está acontecendo lá embaixo. Dono de um moicano irado e um corpo praticamente sem escamas, o peixe-remo pode viver até 1000 metros de profundidade. Além disso, esse peixe pode ser maior do que um ônibus escolar, pesar mais do que 200 quilos e apresentar uma boca sem dente. Então não precisa ficar preocupado com ele, até porque ele pareceria a sua avó sem dentadura tentando te morder. Alguns pesquisadores afirmam que os peixes que habitam as profundezas são mais sensíveis às mudanças causadas por terremotos e tremores de água, o que realmente pode justificar a sua fama. Então a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos dias.